dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Juliana Antunes, eu sou sócia fundadora do Sustentei e apresentadora deste canal, que por enquanto também se chama Sustentei. O episódio de hoje vai ser sobre sustentabilidade nos países. Que foi, Vanessa? Tá tão romântica, quem vê assim até acha que é um anjo. Eu tô romântica, Vanessa. Ai, quem vê assim até acha que é um anjo. Então, o tema de hoje é sustentabilidade nos países. O que eu quero dizer? Sustentabilidade corporativa, tá? Por quê? Porque eu já morei fora, então assim, eu tenho alguma experiência e até o ano passado eu estava estudando espanhol com aulas particulares, então o que acontecia? Eu estudava muito sobre como o mercado latino-americano e hispânico ele enxergava a sustentabilidade. Então, Vanessa, o tema de hoje, você já teve algum contato com sustentabilidade fora do Brasil, fora do Sustentei? Fora do Sustentei, sim. Fora do Brasil, não. Eu só fui pro exterior uma vez só. É? Fui pra Espanha. Ai, melhor país do mundo que eu já fui. Eu amo a Espanha. Eu fui pra onde? Fui pra Madrid e Barcelona. Ai, Madrid. Mas eu me apaixonei por Barcelona. Ai, mas sabe qual país, qual cidade que eu me apaixonei na Espanha? Valência. Melhor cidade. Não fui. Teve um grupo que foi, mas eu não fui não. Que saudade. Inclusive lá eu fiz uma trilha lá não era Valência, era Ana, uma cidade do lado e que tinha um monte de pé de laranja. Eu fiz trilha no pé de laranja. Pé de laranja me lembra Nova Iguaçu. Nova Iguaçu era um laranjal, você sabia disso? Não. Era tudo pé de laranja. Não tem aquele Marcelino, não sei o que. Como é que era o nome do livro, não sei o que, pé de laranja? Meu pé de laranja Lima. Por que tem Marcelino? Não, eu confundi, eu misturei duas histórias. Mas enfim, vamos voltar ao tema. Eu achei que ia ter João e pé de feijão. Não, era... Meu pé de laranja no ali. livro do Marcelino, Pão e Vinho. Nunca vi uma Marcelino. Isso é o quê? Infantil? Acho que sim, mas acho que é um livro triste, inclusive. Aqui onde eu tô agora tá com a internet meio lenta, então eu não vou fazer essa pesquisa. Mas na produção vai ver Marcelino, Pão e Vinho, eu acho que é esse o nome. Mas enfim. Coitada da produção. Mas enfim, o que você acha da sustentabilidade no Brasil, Vanessa? Eu acho que tá um pouco caótica. Um pouco, né? É um pouco para ser doce, né? Olha, porque eu vou te dizer de experiências minhas, tá? Com empresas, né, globais, com empresas internacionais, com empresas em que o board, né, que a matriz não está no Brasil, então eles trazem todas as demandas para cá. A gente reclama, tá? Eu reclamo, sento o pau mesmo, não tô nem aí, mas a gente está muito adiantado, cara. Está muito adiantado. Assim, por exemplo, quando eu estava estudando espanhol, em que eu lia muito conteúdo hispânico sobre sustentabilidade, né? Aliás, você sabia que existem duas palavras para sustentabilidade em espanhol? Eu sei, mas eu não sei falar não. Sustentabilidade e sustenabilidade. Agora me pergunte qual a diferença de um para o outro, que para mim é tudo igual, mas tem uma hora que eles falam uma, outra hora que eles falam outra, eu não faço ideia de quando usar uma. Inclusive, se você é uma pessoa expert em espanhol e sabe a diferença, me explica, porque eu não consigo entender. Deixa um comentário aqui dizendo qual é a diferença entre sustentabilidade e sustenabilidade. Aproveitando, um beijo para o meu professor Vasco. Você lembra do Vasco? É um amor de pessoa. Pois é, meu professor de espanhol Vasco. Então, aí eu via muitos vídeos, muitos vídeos. Eu lia muito conteúdo de sustentabilidade corporativa. E sabe qual foi a percepção que eu tive? Assim, os países, não só da América Latina, mas Espanha também. Quais? Que estão anos-luz atrás da gente, mas muito atrasado em relação ao que a gente vai fazendo aqui, o que eu costumo fazer aqui no Brasil. E aí, se a gente for pensar, assim, Europa, ela tem um regulatório pesadíssimo, mas as empresas, elas acabam forçando o regulatório, né? Elas acabam forçando
cumprir basicamente o regulatório. Você lembra da Maria Isabel? Sim. A brasileira que mora em Roma? Sim. Então, ela me conta às vezes também como tem aquelas trocas, né? E tal. E aí ela falou, por exemplo, a Enel, que ela tinha... Acho que eu já contei essa história aqui. Que a Enel, ela tem uma spin-off chamada EnelX, que é o Energy as a Service. Eu lembro dessa história. Tem algum podcast aí que eu não lembro qual. Podcast não, isso não é podcast. Podcast não, gente. É porque o que acontece? Eu ia falar pra vocês seguirem lá a gente no podcast, que no momento a gente está inativo, porém, todos os nossos conteúdos são o quê? Super atuais. Vale muito a pena. Até hoje eu recebo e-mail de gente me mandando mensagem, porque eu ouvi seu podcast, que não sei o quê. Então ouvam lá, Sustenta aí Cast, que é uma coisa bem criativa. Mas enfim, aí você tem a EnelX, né, que é spin-off da Enel, e ela falando que lá na Itália eles simplesmente voltaram atrás. Então assim, você tem a questão da guerra que tá forçando muito uma energia... O gás da Rússia ele ficou muito complicado, né? Então estão obrigando a religar as nucleares. Você vê que nuclear não é suja não, né? Mas tem a questão de segurança. E aqui quando a gente vem para a América Latina, aí mesmo que é show de horror. Inclusive, né, olha que história louca. Quando eu fui para o Chile, eu fiquei num lugar lá, que eu fui na capital, Santiago, não lembro o nome. E assim, eu fiquei num lugar que parecia Madureira. Se sentiu em casa. Nada contra, mas assim, parecia Madureira. Madureira. Já falei que eu sou do rock and roll, mas enfim. Aí, tinha uns camelô e tal, aí tinha um cara que ele tava com uma lona no chão e uma pilha de roupa, mas assim, pilhão de ouro, devia ter 1 metro ou mais de 1 metro de altura a pilha. E tinha casacos, e era assim, eu lembro que eram 5 peças por 1.000 pesos. Nossa. Não, só pra você ter uma ideia, você sabe quanto era um peso? Isso que eu ia perguntar, quanto que era? R$1 eram 200 pesos. Então, assim, 5 peças por R$5. Nossa, aí que delícia! Eu comprei 5 casacos. Eu falei, e Roma como os romanos, né? Então eu comprei 5 casacos lá. Só que aí depois, eu ia estudando espanhol com o Vasco, eu fui ver que muitos containers de roupa são descartados no Chile, vêm da China, da Europa, quer dizer, são descartados lá para serem incinerados. Então é aquela história da Europa apontando o dedo, mas assim, sabe, varrer o lixo para debaixo do tapete? É exatamente isso. E aí, inclusive, tem vários vídeos muito interessantes. Se você procurar, tem vídeo no YouTube, acho que da BBC, falando desses lixões no deserto do Atacama, os lixões de roupa. Só que o que acontece? Antes desse lixo, dessas roupas serem incineradas, vai lá uma galera para comprar, para poder revender. Então eu acho que eu comprei roupa que ia pro lixão do Atacama, cara. Gente, mas né? Melhor. Eu acho. Ia, mas aí você comprou, não foi. Não, eu comprei. Não foi. Então, você tirou. Eu estimulei um processo ali completamente. Mas a desculpa é que eu não fazia a menor ideia. Mas é aquilo, né? Não, tudo bem que assim. A ignorância é uma dádiva, mas, assim, de vez em quando. Tudo bem que não tem como achar normal 5 peças por R$5. Mas ele vendia assim, tipo, no chão? Então, tinha uma lona, aquilo ali era Madureira, cara. Era uma lona e ele colocava as roupas E Nova Iguaçu também tem isso, tá? Então, Uhul, Nova Iguaçu! Puro suco de Rio de Janeiro. Não sei se tem outros lugares que tem essas coisas, mas aqui no Rio tem muito. E aí, pensando assim, em outros países, né? A China, ela tá meio estranha, né? Porque ela tá indo uma ode de população, povoar o planeta com carros elétricos. Só que tem a questão da bateria, tem a questão de um consumo completamente desnecessário, já que modelo de transporte individual ele não é nada sustentável, mas de qualquer forma, você tem ali o que eu brincava chamando de bando do amor. Como? Bando do amor. Bando amor? Eu vou te explicar o que é. Em 2015, quando teve a COP21 em Paris, Estados Unidos e China assinaram um acordo para a redução das emissões de gás de efeito estufa deles.
quase todos os países assinaram, tiveram lá 197, sei lá, signatários, depois não sei quantas ratificações, aí depois quando o Donald Trump entrou, ele tirou e tal. E aí o que aconteceu? A Europa, ela começou a estabelecer, em 2016, a Alemanha o parlamento alemão estabeleceu o fim dos veículos, da circulação dos veículos a combustão interna na Alemanha. O prazo era 2030, pode ser, tá na boca aí. E o que aconteceu? Um monte de país começou também. Por que eu falei bando do amor? Porque se chama ICE, de Internal Combustion Engine. Motor a combustão interna em inglês. Aí vira a sigla ICE. E BAN, que é o de banir. Então, o banimento do motor a combustão interna. Por isso que é o ICE BAN que eles chamam. E eu chamei aqui de bando do amor. Bando do amor. E aí, então assim, Alemanha, Inglaterra, França, a própria China, ela estabeleceu para 2040 e depois parece que foi para 2050, e agora eu já não sei tanto. Mas o que adianta? Você simplesmente está reduzindo as emissões, porque você está trocando o motor a combustão por motor elétrico, mas você não está atacando o problema de transporte individual. O planeta, assim, eu brinco dizendo que o carro, o automóvel, ele é um erro crasso de engenharia. Porque você tá ali, você tem aço, você tem ferro, você tem plástico, tem tudo. Tem borracha em quantidades grandes, tinta, água, para a pessoa comprar. Aí a pessoa vai usar aquilo. Se a pessoa vai trabalhar de carro, é o quê? Mais ou menos 1 hora para ir, 1 hora para voltar. 22 horas por dia o carro dela fica parado. Mas olha só, eu não sei se eu vou entrar numa seara muito doida, mas veja comigo se não faz sentido. Não só os veículos, assim como várias outras coisas, eletrodomésticos e tudo que a gente precisa hoje em dia, né, tem muito obsolescência programada. Então eu tenho uma quantidade absurda de tipos de materiais que duram um tempo muito menor, ou seja, a rotatividade disso para o mercado é muito maior. Mas tá. Então, mas eu tô falando, hoje em dia, isso não vai contra uma ideia de sustentabilidade. Mas aí o que eu tô te dizendo, mas é que o carro, ele não é um bem pouco durável, né? Sim. Não é, tudo bem que tem uns malucos que troca todo ano. A não ser também que você dê PT, né? Tem uns malucos da PT também. Mas de qualquer, mesmo ele não sendo um bem não durável, sendo um bem de longa duração, você usa pouco para o consumo. Ele ocupa um espaço, ele teve um consumo muito intensivo de materiais, e mesmo que você use ele todo dia, o que não é comum. Não é. Então, é muito dinheiro para ser alocado, pensando do ponto de vista econômico, é muito dinheiro para ser alocado num produto com baixa eficiência. E a gente tem problemas crônicos nas grandes cidades de mobilidade. Então não adianta, a sustentabilidade não é simplesmente você trocar um produto ruim do ponto de vista por um equivalente a sustentável. Você tem que repensar outros fatores. Forma de consumo, né? Exatamente. Não, a gente não tem mais como comportar um modelo de transporte individual. A gente é um planeta com 8 bilhões de pessoas, então não dá para você ver. Imagina um transporte individual para 8 bilhões de pessoas. Então a gente tem que repensar transporte de alta capacidade, novos desenhos de cidade, novas centralidades. E aí eu acho que assim, aí você vê a China, tem lá aquela BYD que chama, a montadora dela de carros elétricos. Então assim, eles ficam muito querendo manter o modelo de consumo e o modelo industrial do século passado, né, do século XX, mas com as necessidades de agora. Só que a gente tem que repensar os modelos, né? Então assim, o que eu posso dizer para as pessoas em relação a países, a América Latina está completamente atrasada. O Brasil está muito à frente. Os Estados Unidos, ele sempre foi muito resistente. Veio o ESG do mercado financeiro, ele meio que entrou ali um pouquinho na linha, mas já está se desvirtuando. E muito culpa,
infelizmente, né, daquela galera militante que grita tanto que acabou assustando o mercado financeiro. Eu brinco assim, chorando, né? Porque sustentabilidade foi a moda mais rápida que já passou no meio corporativo, né? E a Europa, ela tem muita coisa, mas ao mesmo tempo assim... É um meio que um toma lá, um dá cá, mais ou menos isso. Ela gosta muito, ela é aquela tia, sabe, ficar cagando regra? É a Europa. Mas assim, por trás dos panos, ela faz um monte de absurdo, né? Como essa história lá do casaco que eu comprei no Chile, que era pra comprar tudo. Pra ser queimado no deserto da Atacama, né? Então, assim, eu acho que na verdade, se a gente for olhar um pouco, você tem pontualidades ali, você tem aquela parte da Europa ali, que eu agora esqueci o nome, você tem Finlândia, Suécia, Noruega, Escandinávia, né? Tá mais avançado, mas no geral a grande verdade é que a gente quer viver num modelo de planeta que não é viável, que a gente quer consumir. Isso porque a África nem está no mapa de consumo. Porque imagina se a gente não tem um nível de consumo nos Estados Unidos. Todo mundo, os Estados Unidos consomem, eu também quero consumir. Não tem planeta, né? Não, e é absurdo, porque é isso. Hoje, eu falo por hoje, né? Porque eu sou uma jovem senhora. Então, hoje a gente realmente quer consumir de forma a não pensar, né? A gente como um ser humano como um todo. Sim. E hoje, mais uma vez, quando a gente pensa em sustentabilidade, são vários os aspectos que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar, principalmente, ainda mais a gente que vive aqui no Rio de Janeiro, que é caótico, principalmente em mobilidade, né? A gente não tem, ou seja, não é sustentável, né? Até ter um carro no Rio de Janeiro é completamente bizarro de louco, porque você para e pensa, cara, eu vou ter um carro, show de bola. Hoje, por exemplo, vocês não sabem o dia que a gente está gravando aqui, mas o dia que a gente está gravando aqui foi um dia que teve um acidente na linha amarela, aonde tá todo mundo preso porque um caminhão tá pegando fogo dentro do túnel. Então, assim, tá preso, entrou na linha amarela, só sai pelas saídas de acesso. Por isso que eu sou a favor, quer dizer, por essas e por outras, né? Eu não me vejo mais trabalhando todo dia, saindo para ir para um escritório. Não tem a menor possibilidade. E aí a gente toca num outro ponto, que um modelo também que de repente seria mais sustentável, profissionalmente falando, é um modelo híbrido. Pois é, inclusive a gente falou aqui do Sustenta iCast, o primeiro episódio do Sustenta iCast. O Sustenta iCast nasceu por causa da pandemia, né? Naquele tédio profundo da pandemia, as séries estavam todas paradas. Então, o que eu vou fazer na minha vida? Não tenho o que fazer na minha vida. Não tem futebol, não tem Flamengo, não tem série. O que eu vou fazer da vida? Vou criar um podcast. Aí eu criei um podcast, o primeiro episódio foi sobre falando dos benefícios, assim, de sustentabilidade da pandemia. Eu lembro que é Veneza, não é? Que tem aquelas gondolas. É, Veneza. O Rio tinha lá tinha ficado despoluído como nunca ficou. Por quê? Porque as pessoas não estavam indo lá. Então, você tem um lado bom, né? A gente cara, sou muito a favor do trabalho, assim, seja por qualidade de vida, seja porque você desgasta menos a cidade, né? Você permite a pessoa usar a cidade de uma forma mais inteligente, aproveitar mais a cidade. Às vezes, o Rio de Janeiro, especificamente, que é onde a gente mora, se eu tivesse que trabalhar todo dia no centro da cidade, ele maltrata tanto a gente que chega no final de semana, é a última coisa que a gente quer é usufruir. Exatamente. Da cidade. Então você passa a ter uma relação melhor com a cidade, você economiza, você tem qualidade de vida, quem tem filho vê o filho crescer. Cara, eu digo para outras pessoas porque eu tive essa sorte de quando eu nasci, eu sou filha temporã, e a minha mãe ter podido tirar sabático de 5 anos. Então ela me criou. Eu não fui criada por babá, não fui criada por creche. Eu só assim pro bem e pro mal por causa da minha mãe, porque estava lá. Então faz muita diferença a família poder estar perto da criança, não estar botando em creche, botando em babá. Mas enfim, acabou que desvirtuou o assunto. Isso aqui. A gente não falou só de países, mas a gente falou de estados e cidades. Pois é. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: tá ruim, mas tá bom. O Brasil, a gente senta o pau, mas está muito melhor do que a maioria dos países. Temos muitas oportunidades para melhorar, precisamos fazer muitas
muitas coisas, mas temos que fazer. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, podia ser pior. Exatamente. Os copos meio cheios. Mas enfim, eu gostaria de saber se vocês conhecem alguma experiência de outros países, já teve a oportunidade de vivenciar a sustentabilidade em outros países, a sustentabilidade corporativa de outros países. Você já, minha empresa é uma multinacional, faz isso, então se vocês puderem contar, deixa aqui o comentário de vocês, compartilha com a vovó que vê novela turca, com a amiguinha que vê dorama, com o grupo de Bom Dia, o grupo da família, do futebol, do condomínio, da escola, da faculdade e acabou. Não esquece, ativa o sininho, porque toda quarta às 19 um novo vídeo para você. É